Queridos irmãos, estou muito feliz de estar aqui novamente, nesta quinta-feira, cheia da presença do Senhor. Estamos reunidos em nome de Jesus. Amém, pastora Fabiana? Você está conectada aí? Estou conectada aqui, eu estou muito feliz mesmo de estar aqui conosco novamente, mais uma quinta-feira, no mesmo canal, na presença do Senhor Jesus. E eu trouxe aqui uma palavra do Senhor para os meus irmãos, que está lá em Isaías 40, Isaías 40, 28. Não sabeis, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga, e inescutável os seus entendimentos. Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com as asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Pastor Alexandre, meus irmãos, eu não sei se vocês estão sentindo o mesmo que eu estou sentindo, mas de um tempo para cá, o corpo anda tão cansado, tão fadigado. Ontem mesmo foi um dia que eu disse, Senhor, dá-me força, porque realmente foi um peso, uma carga tão grande sobre mim. E hoje de manhã eu acordei e me senti totalmente renovada, apesar que ontem eu fui bem tarde para a cama também, né, me senti totalmente renovada. Mas eu sei que o Senhor, Ele nos cobre com energia, Ele nos cobre com força, Ele nos dá o que a gente precisa para nos manter, porque a palavra do Senhor fala que o Senhor renova as nossas forças a cada manhã. De glória em glória nós somos renovados. Então, assim, eu vejo que no mundo espiritual tem uma carga pesada para que a gente se distancie do Senhor, para que a gente se desconecte da presença do Senhor, para que não tenha tempo para o Senhor. E se a gente não vigiar nessa questão de dar tempo a Deus, e dar prioridade às nossas coisas, ao nosso trabalho, à nossa família, a gente não tem essa comunhão com o Senhor. Então, meus irmãos, nesse momento eu peço a Deus que o Senhor venha renovar forças de vocês, venham dar visão diária para vocês, para que vocês venham conseguir superar esse momento de dificuldade, esse momento de opressão, que estamos vivendo dias tenebrosos, de opressão mesmo, e que o Senhor venha dar forças e fé para a gente continuar nossa caminhada nesse mundo, que ainda falta um pedaço para a gente caminhar ainda, até a vinda do nosso Senhor Jesus. Pois é isso, meus irmãos. Então, assim, nós vamos estar dando início agora ao nosso culto, sejam todos bem-vindos. E a nossa profetisa Eliane, que também seja bem-vinda, que faz um tempo que ela não estava com a gente aqui. Ela vai estar dando início aqui ao nosso culto, apresentando aqui os irmãos, o pastor, e veio cobrindo nossa sala com a presença do pastor Eliane. Graça e paz, queridos. Glória a Deus por mais uma quinta-feira, né? Deus, Ele é bom em todo o tempo. Tempo fiquei aí afastada, mas tenho uns afazeres, mas a oportunidade que eu sempre tenho, estou aqui junto com as pastoras da Alemanha e da França, a pastora Fabiana e a pastora Alessandra. E vamos orar, vamos pedir para que o nosso Deus, Ele venha nos abençoar. Só de levantarmos do dia de hoje e abrir os nossos olhos, sabemos que o Senhor tem propósito com nós nessa terra. Então, vamos agradecer a Ele por mais um dia que Ele tem nos concedido, mais um dia que Ele tem nos dado. Querido e eterno Deus, nós te louvamos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado as nossas vidas de uma maneira extraordinária, Paizinho. Paizinho, e neste momento eu te peço para que o Senhor venha abençoar a cada irmão, a cada irmã que está fazendo parte desse culto online, meu Deus. O que faz presente agora e os outros que vão ainda assistir, Paizinho. Que eles possam ser contemplado por ti, que ele possa ser alcançado por ti, meu Deus. Meu Deus, e que o Senhor venha poderosamente abençoar, meu Deus, a vida do pastor Caio. Meu Deus, que através do teu servo, que ele venha trazer uma palavra diretamente do teu coração ao nosso coração. Usa o teu servo, meu Deus, na palavra do conhecimento, no profeta, no dom da cura. Faça a tua vontade na vida do teu servo, Senhor. Nós te pedimos no nome poderoso de Jesus. Peço também, meu Deus, que o Senhor possa agora, meu Deus, amarrar todas as artimanhas do diabo,
que o Senhor venha destruir todos os levantes, meu Pai. Vai quebrando tudo aquilo, meu Deus, que está se levantando no mundo espiritual. Que os teus anjos, meu Deus, venha cortá-lo e destruí-lo todo o mal. É isso que te pedimos e te rogamos no nome de Jesus. Amém. Amém, pastora Fabiana? Amém, amém, glória a Deus. Então, pastor Caio, por favor, pastor Caio, glória a Deus, seja bem-vindo aqui ao nosso humilde culto, seja bem-vindo e pode ficar à vontade, deixa o Espírito Santo te usar, que quem manda é Ele, então é tudo por Ele, tudo para Ele, são todas as coisas, pode ficar à vontade, fica bem-vindo. Amém. Deixa eu só ligar isso aqui. Deixa eu só atualizar esse... Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Amém. Sim. Feche seus olhos mais um pouquinho, em nome de Jesus. Eu sinto o poder de Deus fluindo aqui. Eu quero que você feche seus olhos rapidamente. Te damos louvor, Jesus. Pai, no precioso nome de Jesus, te damos todo louvor. Não existe ninguém maior que o Senhor aqui nesse lugar. Nos rendemos à tua presença, nos rendemos ao teu pastoreio, nos rendemos ao teu governo. Pai, em nome de Jesus, que os teus anjos ativadores, os teus anjos liberadores comecem a se movimentar aqui nesse lugar, comecem a se movimentar nesse exato momento. Pai, que a glória do Senhor seja revelada aqui em uma intensidade a qual nós nunca experimentamos antes, Pai. Nós liberamos o teu manto profético, Senhor, para nos envolver, para nos esconder, no precioso nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Queridos, eu quero estar compartilhando com vocês algo que o Senhor tem ministrado ao meu espírito acerca do manto profético e as operações que eles geram nas nossas vidas. Eu quero que você abra, você que pode, em 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 19, 1 Reis 19, 19. Primeira Reis, capítulo de número 19, 19. Desde já eu quero agradecer a pastora Fabiana, a pastora Alessandra, né, a profetisa Eliane, por essa oportunidade de estar aqui ministrando, compartilhando aquilo que o Pai tem colocado no nosso coração. E eu creio que vai ser um tempo de ativação sobre as nossas vidas. Toda vez que a gente gera um ambiente a qual Deus ele tem liberdade em se movimentar, o sobrenatural de Deus ele acontece. E quando a gente fala do profético, que é um ambiente onde o Espírito Santo ele está acostumado a se movimentar, acostumado a fluir, aí é que os sinais, as manifestações, elas aumentam em uma intensidade ainda maior. E um dos primeiros pontos que o profético ele gera nas nossas vidas é habilitar a nossa sensibilidade para que nós venhamos ouvir e discernir a voz de Deus. É a primeira coisa que o profético faz. Então, quando nós temos um contato com o profético, tanto através do ministério profético, do ofício do profeta, através dos dons proféticos, a primeira coisa que será habilitada dentro de nós são os nossos ouvidos espirituais. Né? Isso é extremamente importante, porque para a gente conseguir identificar o ambiente, a movimentação do Espírito do Senhor, a movimentação do ambiente espiritual, os nossos sentidos precisam estar habilitados. O interessante é que no livro de Hebreus, a Bíblia diz que o alimento sólido, né, são para os adultos. Algumas versões vão usar o nome perfeito, são para os perfeitos. São aqueles que têm os exercícios dos seus sentidos treinados e eles são aptos para discernir tanto o bem como o mal. Então, essa sensibilidade de sentir, de perceber a presença de Deus, de perceber a movimentação do Espírito do Senhor, é a primeira ação que o profético ele atua nas nossas vidas, trazendo esse despertar de sentidos. E o Senhor estava me falando hoje sobre a importância de nós entendermos como o manto
que Ele tem colocado sobre as nossas vidas, ele funciona. Porque muitas das vezes nós recebemos uma unção de Deus, recebemos o poder de Deus, recebemos ferramentas proféticas, ferramentas espirituais, e muitas das vezes nós não sabemos como utilizá-las e também como honrar essa movimentação de Deus. Então, 1 Reis capítulo 19, versículo 19, diz assim: E ali partiu, Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava a terra com as 2/10 juntas de boi. E Elias se aproximou dele e lançou a sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou: Deixa-me abraçar e dar um beijo em meu pai e minha mãe em despedida. Então te seguirei. Elias lhe respondeu: Vai e volta depressa. Lembra-te do que fiz contigo. E Eliseu voltou, apanhou a parelha de bois e matou e queimou os equipamentos de arar para cozinhar a carne e serviu ao povo, e eles todos comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se seu assistente e aprendiz. Amém? Perceba que quando Eliseu ele recebe o manto sobre ele, a capa de Elias sobre ele estava apenas executando aquilo que ele foi estabelecido para executar. Ele estava servindo, ele estava trabalhando. Só que Deus já tinha determinado que o manto deveria vir sobre ele. Entenda uma coisa, algo que eu descobri com o Senhor. O manto, quando o Senhor libera sobre nós, ele prepara o ambiente e ele lança sobre você. Só que quando esse manto ele vem sobre você, você precisa tomar uma decisão do que você deve fazer. E o interessante é que, a partir do momento em que o manto, e a gente já vai entender o que significa o manto na Bíblia, ele vai muito além da unção, vai muito além disso, é muito mais profundo. Só que quando a Bíblia relata que Elias vem e lança o manto sobre Eliseu, Eliseu para tudo que ele estava fazendo, vai até Elias e fala: eu preciso apenas me despedir daqueles o qual me manteram até então, os meus pais, e aí eu voltarei e vou te seguir. Quando ele retorna, a Bíblia fala que ele mata aqueles animais, ele pega todo o seu aparelho que ele utilizava de serviço, de trabalho, e ele utiliza para fazer o alimento para dar para aqueles que estavam com ele. E o interessante é que toda vez que a unção vem sobre você, toda vez que o poder de Deus vem sobre você, toda vez que o manto do Senhor é liberado sobre a sua vida, você precisa sempre abrir mão de algo. Você vai perceber que Eliseu, ele não era profeta. Mas pelo fato de Deus escolher a ele como profeta, e ele obedecer o manto que foi lançado sobre ele, ele começou a andar em um lugar onde a essência profética estava sendo gerada dentro dele. Eu quero que você abra comigo 2 Reis, capítulo de número 2. 2 Reis, capítulo de número 2. E a gente começa por aqui. 2 Reis, capítulo de número 2. Versículo de número 7. Te adoramos, Jesus. 2 Reis, capítulo de número 2, versículo de número 7. Diz assim: 50 discípulos dos profetas foram e ficaram observando à distância o que se passava quando Elias e Eliseu detiveram-se à beira do rio Jordão. Então Elias tomou o seu manto, dobrou e bateu nas águas, as quais imediatamente se dividiram, e os dois atravessaram por terra seca. Assim que atravessaram, Elias propôs a Eliseu: pede-me o que tu queres que eu te faça, antes que eu seja levado para longe de ti.
Ao que respondeu Eliseu: rogo-te como herança. Olha só, Eliseu diz: rogo-te, eu te peço, como herança. Uma herança só é dada depois que alguém morre. Mas nesse caso, a herança que Eliseu estava pedindo era a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. E ele diz assim: rogo-te como herança, porção dobrada do teu Espírito. Algumas versões vão dizer assim: porção dobrada do teu poder espiritual. Elias respondeu: em verdade pediste algo muito difícil, todavia, se me veres ser levado da tua presença, assim se fará contigo. Porém, se não quiseres ou não conseguires perceber o meu arrebatamento, assim não se fará. E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou de um lado para o outro. E Elias subiu no redemoinho. Perceba que não foi a carruagem de fogo que levou Elias, foi o redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou em duas partes. E também levantou a capa de Elias que dele caíra, e voltando-se parou à margem do Jordão. E tomou a sua capa que dele caíra, feriu as águas e disse: onde está o Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um lado para o outro, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte a Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro, e se prostaram-se diante dele em terra. Quando nós recebemos o manto do Senhor sobre as nossas vidas, nós precisamos entender que ele faz parte de um dos níveis proféticos. Nós temos a unção profética, nós temos os dons proféticos, nós temos as profecias inspiradas, nós temos o ministério profético, e dentro dessa gama de manifestações proféticas, existem os mantos proféticos. E toda vez que um manto se manifesta ou é liberado sobre a vida de alguém, ele está apontando para um tempo de crescimento e maturidade. Perceba que Eliseu estava arando a terra quando Deus disse para Elias: Elias, você vai ungir Eliseu como profeta em teu lugar. Mas você não vai encontrar na Bíblia, você não vai encontrar nas Escrituras, Elias chegando para Eliseu e falando assim: Eliseu, Deus mandou eu te ungir como profeta. Você não vai ver também na Bíblia Elias falando assim: ei, Eliseu, a partir de agora você receberá a minha unção, o meu poder. Mas você vai perceber que quando a capa é lançada sobre Eliseu, ele começa a entrar em um lugar onde Deus começa a separá-lo. A capa que nós recebemos do Senhor, ou o manto que nós recebemos do Senhor, ele tem um elemento divino de gerar separação. E quando eu falo separação, é separar você para o propósito em que Deus está estabelecendo você. No mundo espiritual, você vai ver que os profetas, os ministros, eles sempre são vistos com um tipo de manto. Eu já cansei de receber mensagens de pessoas dizendo: olha, eu vi um manto sobre você de tal cor, eu vi um manto dessa forma. Porque no mundo espiritual, o manto ele representa não só aquilo que te separa, mas ele também representa sobre você a cobertura e o respaldo que você carrega vindo da parte de Deus. O manto, ele só pode vir de duas formas. Primeiro, ou Deus libera sobre você, Deus faz como fez com Eliseu, ou você herda quando serve alguém. A gente aprendeu durante muito tempo, eu transfiro um manto dobrado sobre a sua vida. Mas a grande maioria das pessoas que receberam esse tipo de oração, o manto não se manifestou.
Porque o manto, ele precisa, além de ser dado, além de ser liberado pelo Senhor, ele também precisa ser conquistado. Então, quando você está no mundo espiritual, você está atuando, você pode ter o título eclesiástico que for, pode ter a sigla que tiver na frente do nome ou depois do nome, mas o que vai trazer a sua identidade espiritual é o manto que você carrega. Se você vê, o manto de José era de uma forma e representava o seu destino. O manto de Samuel, quando você vai pegar a história do profeta Samuel, que a Bíblia diz que ele começa a ouvir a voz de Deus e ele não sabia como era a voz de Deus, ele não conhecia a palavra de Deus porque ainda não tinha sido revelado. E por vezes o Senhor o chamou 1, 2, 3 vezes, e ele chega para Eli e fala, o Senhor me chamou? Ele fala, não, eu não te chamei. Até que Eli entende que era o Senhor que estava falando com ele. A partir daquele momento, você vai ver que a mãe de Samuel, profeticamente, a cada ano, lhe levava um novo manto. Isso simbolizava que ele estava em uma fase de amadurecimento, em uma fase de crescimento. E você vai ver que a Bíblia diz que ele era um homem sensível audivelmente à voz de Deus. Quando ele operava debaixo da unção, debaixo do poder, debaixo do ofício que ele carregava, ele conseguia discernir a voz de Deus. Segundo os historiadores, dizem que quando os profetas eles iam profetizar, eles estavam vestidos com o seu manto. Alguns dizem que quando o profeta Elias está na caverna fugindo de Jezabel, ele estava sem o seu manto, porque o seu manto gerava a proteção que ele precisava. O manto, ele não só protege as suas costas quando é colocado, é porque eu não tenho algo para simbolizar aqui. Mas o manto, quando ele é colocado sobre você, ele não protege somente as suas costas, mas ele também te esconde. Ele não protege somente te esconde, mas ele envolve você. Então, toda vez que Elias, ele caminhava, e você vai ver que, por diversas vezes, ele utiliza um manto, e você percebe que ele fere as águas com o manto, ele estava colocando em ação a identidade que Deus tinha entregue a ele, como profeta. Isso é tão interessante que quando Eliseu pede a porção dobrada de Elias, eu quero a porção dobrada do teu espírito, ele não disse, eu quero o teu manto. Ele não disse, eu quero a tua capa. Ele disse, eu quero a porção dobrada do teu espírito. Eu quero a porção dobrada do poder que opera na tua vida, Elias. A Bíblia diz que quando ele está subindo, ele solta a sua capa. E quando ele solta a capa, Eliseu pega essa capa. Mas aí eu te pergunto, em que momento, nas Escrituras, Elias ungiu Eliseu como profeta? Você não vai encontrar. Mas Deus tinha dado um comando. Só que no momento em que Eliseu herda a capa de Elias, a unção que repousava sobre Elias passa a se impregnar em Eliseu. Você percebe que o último milagre em que Eliseu fez, que foi ferir as águas para atravessar, foi o primeiro milagre que Eliseu fez, ferir as águas para atravessar. Quando ele faz isso, os filhos dos profetas olham para ele e falam, ei, tem algo diferente nele. O que está acontecendo? O espírito de Elias está com ele. Ele absorveu o manto que estava sobre Elias. Só que agora Deus vai começar a gerar dentro de Eliseu a identidade dele como um profeta. Então, primeira coisa, o manto profético vai trazer para você a identidade do seu propósito. Todos nós carregamos um manto profético sobre as nossas vidas. Alguns vai atuar dentro do ambiente de curas. Outros vão atuar dentro do ambiente de milagres. Outros vão atuar dentro do ministério de libertação. Eles são envolvidos por esse manto e quando ele vem sobre você, ele começa a habilitar você para acessar novas realidades em Deus. É aquele momento que você olhava assim e fala, tá difícil, não tá fluindo. Só que de repente,
Sabe quando você diz assim, olha, eu senti que Deus trocou minha armadura, que Deus me deu um novo revestimento? É a partir do momento que esse manto vem sobre você. E você percebe que as suas ferramentas espirituais, os equipamentos espirituais que Deus te deu, começa a ser trocado. E agora você começa a crescer no nível de sabedoria, no nível de revelação, no nível de compreensão, na manifestação dos dons. Aquilo que parecia difícil funcionar, agora você começa a operar com facilidade. Você começa a fluir em um nível muito maior. E o manto, ele não só revela a sua identidade, mas ele gera sobre você autoridade e governo. Você vai ver que quando Saul tenta parar Samuel, a Bíblia vai dizer que ele puxa o manto de Samuel e, naquele exato momento, o manto de Samuel é rasgado em duas partes. Quando isso acontece, a Bíblia diz assim, que o governo de Saul, o reinado de Saul, agora foi tirado dele e o Senhor estabeleceu outro no lugar. Então o manto também representa governo. Ele representa um ambiente a qual você tem de autoridade, de nível de influência. Quando nós falamos da unção profética, que muitos de nós entendem a unção profética como uma unção para você profetizar, uma unção para você revelar. Quando nós falamos de unção, nós estamos falando de um nível de capacitação. A unção, ela gera capacitação dentro de você, ela gera habilitação dentro de você, ela te reveste para que você possa carregar o poder de Deus. Então, a unção, ela separa você, assim como um manto faz com você. Ela habilita você, ela treina você e ela traz a você todo conhecimento ou revelação dentro daquilo que Deus quer que você venha fluir. A partir desse momento em que você entende como a unção profética está operando em você, você vai perceber que ela também vai fluir para mudar ambientes, que é o que nós chamamos de ambiência espiritual. Quando nós queremos estabelecer um ambiente profético, um ambiente onde manifestações do Espírito do Senhor começa a se manifestar, começa a fluir, você vai ver milagres acontecer. E nessa frequência, como diz o apóstolo Jefferson Neto, quando você alinha essa frequência do Espírito, ele atua sozinho. Você só para e só assiste. É nesse momento em que a unção profética ela começa a mudar os ambientes. Os ambientes proféticos, eles são estabelecidos. Quando a gente vai ministrar em alguma conferência, e eu aprendi com o Senhor, ele falou o seguinte para mim: toda vez que você for ministrar, estenda um manto profético. E aí eu perguntei para o Senhor, por quê? O manto profético não era para ser individual? E o Senhor falou, não. Quando você estende o manto profético, você está cobrindo tudo aquilo que vai manifestar naquele lugar. Você está respaldando, você está guardando aquele ambiente. É igual um casulo. Quando você estende o manto profético, ele gera em você, em volta de você, como se fosse uma proteção para que a manifestação do Espírito aconteça. Assim como em Atos 2, assim como dentro do templo, em Crônicas, quando a Bíblia diz que eles começaram a adorar e aquele ambiente se encheu da glória de Deus, ao ponto deles não conseguirem manifestar. E naquele lugar foram manifestos um dos 3 tipos de glória. Nós temos a glória que revela o caráter de Deus, nós temos a glória habitável e nós temos a glória que é onde Deus manifesta-se no ambiente. A glória habitável é o que nós chamamos de Shekhinah. Então Deus, naquele momento, estava consumindo aquele ambiente e declarando que ele recebia como casa, como um ambiente profético, onde tinha sido separado, manifesto para ele. Se você está entendendo, digita amém. Glória a Deus. Gente, eu anotei tanta coisa aqui que sangue, fogo e labareda, viu? Mas vamos lá. Então, a partir do momento que você começa a entender como essa movimentação profética
funciona, como ela flui. Agora você tem dentro de você a habilidade de Deus para discernir a voz de Deus. Entenda uma coisa. Deus nunca nos chamou para escutar a sua voz. Você não vai ver nas Escrituras Deus dizendo bem assim, escute a minha voz. Você não vai ver nas Escrituras a Bíblia dizendo a fé vem pelo escutar. Porque quando você escuta algo, você não dá atenção. Você está na rua, você escuta o barulho do carro, você não vai dar muita atenção. Qualquer barulho que passar no seu lado aí, você não vai dar muita atenção, porque você está escutando. Mas quando você passa a ouvir, você passa a dar crédito àquilo que você ouve. E quando você ouve, isso gera autoridade e fundamento dentro de você. Você vai perceber que a Bíblia diz o seguinte, a fé ela vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Quando Deus fala, ouve, ó Israel. Então, quando você entra na linha profética, os seus ouvidos são habilitados não para você escutar a voz de Deus, mas para você ouvir. Porque toda vez que você ouve, algo é edificado dentro de você. Então, os seus sentidos começam a ser desenvolvidos. Mas para que eu possa receber o manto profético, que não vem através de uma imposição de mãos, existe algo chamado princípio de honra. Você vai perceber que um manto, ele é herdado ou ele é conquistado a partir do momento que você caminha e que você serve alguém. Eu costumo dizer para os nossos alunos que quando você decide caminhar, quando você decide andar com alguém, você precisa de fato fazer isso de todo o seu coração. O manto, quando ele vem sobre a sua vida, ele não vai vir quando você ficar pulando de alianças em alianças. Porque a aliança que você tem vai simbolizar o manto que você está sendo edificado. Você vai perceber que Deus ele utiliza Elias para edificar em Eliseu o seu propósito. E não é à toa que Eliseu herda tanto o espírito, como o poder, como a influência, o reconhecimento e a autoridade que estava sobre Elias. Por que aqueles outros profetas não receberam o mesmo espírito? Por que eles ainda continuaram sendo filhos dos profetas? Eles não se posicionaram e receberam. Porque o serviço que você presta, a honra que você gera com aquele que você é aliançado, vai fazer com que a unção que habita sobre ele venha sobre você e comece a gerar em você a identidade que Deus te chamou para viver. E você vai ver que dentro do profético, ninguém caminha sozinho. Ninguém. A gente já ouviu aquela expressão de, eu estou na caverna. Cadê você, profeta? Estou na caverna. Só que é engraçado que Deus nunca mandou um profeta para a caverna. Porque na caverna, o profeta ele não tem utilidade. Escondido na caverna, o profético não flui. Ele não reverbera a voz, ele apenas faz eco, mas ele não gera vida. Aí o que acontece? Deus vai e retira o profeta de onde? De dentro da caverna. Envia o anjo e fala assim, ei, come e bebe, seja fortalecido, mas saia desse lugar. O profético nunca anda sozinho. O profético nunca se movimenta sozinho. Cuidado, se alguém diz que decida andar sozinho, é a pior cilada que existe. Você não vai ver nem o próprio Jesus andando sozinho, nem os discípulos andando sozinho, mas eles andavam em unidade, no sentido ligados um com o outro. Eles andavam aliançados, eles caminhavam juntos. Porque o profético não é feito por uma única pessoa. O profético ele é estabelecido por um corpo que entendeu tanto o propósito como a autoridade que eles carregam. Por isso que nós congregamos, porque o ato de congregar é o lugar que nos aperfeiçoa, é o lugar que nos fortalece. Então você vai ver que Eliseu, ele passa a se tornar assistente, como diz aqui as Escrituras. Deixa eu achar para a gente ler. Ele se torna assistente, 1 Reis 19:19. Deixa eu voltar aqui.
A Bíblia diz assim, partiu com Elias e tornando-se seu assistente e aprendiz. Algumas versões vão dizer assim. Então se levantou e seguiu Elias e o serviu. Mas ele não teria sido ungido no lugar de Elias? Mas antes da unção vir, sempre vai ser provado o seu coração, se você serve ou se você não serve. Antes de Deus liberar um manto sobre as nossas vidas, sempre ele vai sondar primeiro o nosso coração, assim como fez com Davi. A Bíblia vai dizer que Samuel vai lá, e Samuel sai de uma linha profética, e ele entra num campo de visão natural, que quando chegam os irmãos de Davi, ele começa a dizer, uau, aquele ali é bombado, aquele ali é bonitão, esse é o cara. Deus falou, não, é esse daqui não, é esse aqui não, não é esse. Tem mais alguém? Tem, tá lá no campo. É esse que eu quero. Davi vem, a Bíblia diz que Samuel derrama sobre ele o azeite, e a Bíblia diz que Davi se torna apoderado, possuído pelo espírito de sabedoria do Senhor. A partir daquele momento, Davi ele foi o quê? Ele foi reconhecido no mundo espiritual. Ele foi ungido, ele foi separado. Na grande maioria das vezes, a unção vai vir sobre você, não é onde você é reconhecido, é onde você não é reconhecido. Na grande maioria das vezes, ela vai vir sobre você, não é um lugar que está tudo favorável. Aí é muito fácil. Ela vai vir sobre você no lugar onde você não é favorecido. E toda vez que a unção vem sobre você, quando o poder de Deus vem sobre você, se prepare, porque o nível de batalha vai aumentar ainda mais. Senti o poder de Deus aqui. O nível de batalha e de confronto aumenta ainda mais. Sabe por quê? Porque antes você foi treinado para receber aquela unção. Agora você vai ser treinado para entender como fluir através dela. A Bíblia diz que Davi ele foi ungido por Deus como rei de Israel. Só que naquele momento que a unção veio sobre ele, ele não era rei. Ele foi ungido como? Mas ele ainda permaneceu como pastorzinho. Ele ainda permaneceu cuidando daquilo que ele começou. Entenda uma coisa. Deus nunca libera unção, poder, manto sobre pessoas que não estão em movimento. Você não vai ver na Bíblia, você não vai achar nas Escrituras alguém parado e Deus falou, opa, você que está aí, eu vou te levar. Você vai ver que Deus sempre levanta aqueles que estão em movimento. Aqueles que não estão em lugares favoráveis, mas entenderam aquilo que Deus nos chamou para fazer. Você vai ver Gideão. Gideão está lá amargurado, angustiado, questionando a Deus. E aí pergunta para Deus, e aí Deus, o que está acontecendo? Sabe o que Deus fala para Gideão? Vai na tua força. Utiliza isso que está gerando indignação dentro de você e se move. Utiliza isso que está gerando dentro de você um conflito e se move. Então Deus ele sempre vai se movimentar em nós quando nós estamos nos movimentando. Eu costumo dizer que aquelas pessoas que dizem assim, eu já fui assim. Eu falava bem assim, não, eu estou esperando Deus liberar uma unção sobre a minha vida para mim começar a fazer algo. Meu irmão, de verdade, a gente não vai fazer nada. Eu estou orando para Deus me dar dons. E quando Deus me der os dons espirituais, aí eu começo, né, a fazer para Deus. Migué. Deus não crê nisso aí, não. Tem uma irmã que uma vez chegou para mim e falou assim, pastor, eu quero aprender a fluir nos maiores níveis de cura. Eu falei, minha irmã? Ela é? Eu falei, por que você quer isso? Porque eu quero ir nos hospitais, orar e tal. Eu falei, nossa, que glória. Eu falei, e como é que é? Como é que faz? Eu fiquei interessado, também queria ir, né? Colocar em prática as ferramentas que Deus me deu. Ela, não, tô indo lá. Eu falei, amém. Semana que vem a gente conversa. Chegou semana que vem, eu falei, e aí? Como é que tá as orações nos hospitais? Parei, tô indo mais não. Eu falei, ué, como assim? O que aconteceu? A irmã que tá vindo comigo não tá indo mais. Eu falei, então quer dizer que você estava vivendo, era o propósito dela, não seu. Eu falei, agora imagina se Deus liberasse sobre a vida de alguém isso. Porque a mesma unção que te promove é a mesma unção que te abate. As pessoas esquecem disso, que a mesma unção que te levanta, que testifica a teu favor,
É a mesma unção que testifica contra você quando você está fora do propósito. Você vai perceber que os talentos é dado e ele é manifesto e Deus aprova aqueles que colocaram em prática. Mas aquele que recuou, aquele que escondeu, o Senhor fala o quê? Não, até o que eu te dei eu vou tirar de você. Então Davi ele é ungido rei, continua com o mesmo estilo de vida, mas agora ele no espírito estava sendo edificado. Você vai perceber que o nível de batalha aumenta. E algo interessante que a Bíblia diz que Davi vai até onde os seus irmãos estão. Olha só, a unção, ao mesmo tempo que ela prova você, ela gera oportunidades. O que isso significa? Que aquilo em que Deus está testando e confiando a você, edificando dentro de você, vai chegar um momento que vai ser colocado à prova. A Bíblia diz que Jessé olha para Davi e fala, Davi, vá lá nos seus irmãos, vê como é que eles estão e leva esse suprimento. Quando ele chega naquele exato lugar, no exato momento em que Golias está lá confrontando todo mundo, perceba isso. Golias está confrontando um exército que tinha habilidade para a guerra, que tinha toda a estrutura, que tinha todo o fundamento, que tinha toda a capacidade, homens treinados. Mas eles não tinham algo que Davi tinha, o manto de Deus sobre ele. Enquanto Davi estava escondido, Deus estava habilitando as ferramentas de Davi. A Bíblia diz que quando Davi chega, ele vê o alvoroço e pergunta, o que está acontecendo aqui? Deus fala assim, e o pessoal fala bem assim para Davi, Davi, tem um homem lá, um gigante, um filisteu, que está confrontando o exército. E até agora Saul e o exército ainda não se posicionou. Davi olha e fala bem assim, quem é esse incircunciso? E levam ele até Saul. E ele diz assim, não, eu vou batalhar. Sabe qual foi a primeira pergunta que Saul fez? Quem é o pai dele? Quem está gerando essa identidade dentro dele? Quem está construindo algo dentro dele? E a Bíblia diz que Saul tenta convencer Davi, e Davi fala assim, não, eu vou no nome do Senhor. E sabe o que é interessante? É que Deus está falando com pessoas que estão tentando usar ferramentas que Deus não deu, ao invés de usar as suas próprias ferramentas. A Bíblia vai dizer que Davi para de frente para Saul. Saul falou bem assim, beleza, você vai, mas usa a minha armadura. A Bíblia diz que a armadura é colocada sobre Davi, é lhe dado a espada, e Davi falando, não vai funcionar não. Não pertence a mim, isso não faz parte daquilo que Deus colocou dentro de mim. Não está ligado ao meu manto, não está ligado ao meu propósito. Eu vou ter que abrir mão disso daqui. Eu não tenho essa habilidade. Por quê? Porque Deus não me habilitou nisso. Entenda algo. Se Deus colocou algo nas suas mãos, na sua vida, um chamado, um propósito, um dom, meu irmão, mergulhe nele e se torne especialista na ferramenta que Deus te deu. Uma vez um pastor falou para mim o seguinte, às vezes a gente quer ficar igual clínico geral, quer fluir em tudo. Só que eu nunca vi um clínico geral famoso. Você conhece algum clínico geral famoso? Aqui no Brasil, até então, não conheço nenhum. Mas tem um cardiologista, tem um que cuida dos neurônios, tem um que cuida dos órgãos, tem um que cuida dos ossos. Áreas específicas, e eles fazem o quê? Se destacam naquilo que Deus os chamou. Então, quando Davi para e fala, essas ferramentas não são para mim. Elas não pertencem à minha identidade. Eu vou com aquilo que eu recebi. O que Davi faz? Davi desce perto do rio, pega 3 pedrinhas. Segundo alguns historiadores, só a altura de Golias era quase 3 metros. A Bíblia diz que o capacete dele pesava 60 quilos. Quase o peso de algumas pessoas que estão aqui. Imagina só. E tinha um espaço desse tamanho. E a Bíblia diz que aquela cabecinha, a cabeça de Golias, estava exatamente na direção aonde a pedra de Davi iria. A Bíblia diz que quando ele acerta Golias,
Golias vai ao chão, ele dissipa a cabeça de Golias, leva até Saul, e Saul pergunta de novo, quem é o pai dele? Entenda uma coisa, quando você flui no seu propósito, as pessoas vão perguntar de onde você veio, aonde que você está sendo fortalecido, com quem você caminha, que identidade é essa que você carrega? Porque você está fluindo dentro das ferramentas que Deus te deu. Não abandone as ferramentas que Deus te deu. Não negocie ela, não troque ela. Pelo contrário, confie na unção, confie no poder, confie no manto que Deus colocou sobre você. Porque esse manto, ele carrega tudo aquilo que você precisa para fluir dentro do seu propósito. Não existem mantos iguais. Existem mantos específicos. O manto que eu carrego é diferente do seu. O seu é diferente do meu. Mas quando eles estão conectados, o mover do Espírito flui numa intensidade ainda maior. Você vai perceber que quando Saul corre para procurar os animais que fugiram do seu pai, Samuel vai dizer que ele encontra ali como é que eu posso dizer, uma confraria de profetas, uma comitiva de profetas. E quando ele chega de lá, a Bíblia vai dizer que os profetas estão descendo no monte. Eles estão descendo com adoração, com instrumentos, e eles estão descendo profetizando. Eles estavam debaixo de uma atmosfera. E quando Saul chega diante daquela atmosfera, a Bíblia diz que ele começa a profetizar também. Sabe qual que é um dos sinais que o profético está se manifestando? É a profecia sendo expressa. Joel capítulo 2, versículo de número 28, a Bíblia vai dizer assim, e nos últimos dias derramarei do meu espírito, as vossas filhas e os vossos filhos profetizarão. A profecia é o que dá início à expansão do profético. Aí ele fala dos sonhos, ele fala das visões, ele fala do derramar do Espírito que representa o batismo com o Espírito Santo. E você vai ver que por toda a Bíblia, no livro de Atos, quando eles recebiam o Espírito Santo, o batismo, a primeira coisa que eles faziam era profetizar. Porque a profecia vai fazer com que nós venhamos andar alinhado com aquilo que Deus está dizendo. A palavra profecia, ela vem do grego propeteia, e significa os pensamentos e o conselho de Deus acerca de pessoas e lugares. Então, quando a profecia é liberada, nós estamos nos alinhando àquilo que Deus está dizendo. Quando a Bíblia diz no livro de Oséias que o povo perece por falta de conhecimento, essa palavra conhecimento é profecia no original, é revelação. Então, quando a profecia flui em um ambiente onde o profético se movimenta, ela não apenas revela aquilo que Deus tem para a sua vida, mas ela gera em você um alinhamento para que você se alinhe àquilo que o Pai tem reservado para a sua vida. Amém? Eu creio que eu falei demais. Eu quero orar por você aqui nesse momento. Aleluia. Feche os seus olhos aí onde você está. O ambiente está cada vez mais se abrindo. Obrigado, Jesus. Você que precisa de uma cura agora nesse momento. Você que está precisando de uma cura física. Você que está sentindo uma dor nesse exato momento. Eu quero que você comente aí, você que está sentindo uma dor, eu quero que você coloque a dor que você está sentindo aí. Eu vou dar um tempinho para você comentar. Você que está sentindo uma dor, precisa de uma cura física, coloque aí nos comentários. Te damos louvor, Jesus. Te damos louvor, Jesus. Aleluia. Deixa eu ver se consigo abrir os comentários para me ver. Aleluia.
Está aqui o pastor Jonatas. Shalom, pastor Jonatas, nosso discípulo. Está o Bruno também. Gisele, shalom. Você que precisa de uma cura nesse momento, coloque aí nos comentários. Eu vou orar por você. E o poder de Deus, ele virá sobre você. E a cura vai se manifestar. Hoje, pela manhã, nós falamos acerca de impedimentos para a cura. E um dos maiores impedimentos que existe acerca da cura é a falta de liberação de perdão. A Bíblia diz que à medida que você perdoar, você será perdoado. E a falta de liberação de perdão, ela bloqueia toda ação, não só da manifestação de cura, mas principalmente de você ouvir a voz de Deus. A falta de perdão impede com que você escute audivelmente. E quando eu falo de audivelmente, não é só nesse tom que você está me ouvindo, mas é também audível no seu espírito. Aleluia. Você que precisa de cura, coloca aí nos comentários que eu vou estar orando. Te damos louvor, Jesus. Repalabassuru condurolo bossor que atereblecarás. Roconduro bossor. O Anderson colocou aqui, meu filho André está com virose. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida do André agora. Eu libero cura sobre ele. Eu declaro curada agora toda virose sendo dissipada agora em o precioso nome de Jesus. Eu declaro livre, a sua imunidade sendo restaurada, as suas forças sendo restauradas agora em o precioso nome de Jesus. Amém, amém. Talvez, querido, você não esteja doente, mas você pode fazer igual aquele centurião que estava, ali representando o seu servo. Victor, esquizofrenia. Pai, nós declaramos o Victor livre agora, Pai. Nós declaramos o Victor livre agora, em o nome de Jesus. Eu libero a shalom do Senhor, que excede todo o entendimento, vindo sobre ele. Eu declaro Zoe, a vida do Senhor, sobre todo o seu corpo, sobre a sua alma, sobre o seu espírito, sobre os seus movimentos, em o nome precioso de Jesus. Amém. Aleluia. Te damos louvor, Pai. Enquanto você vai colocando, peraí que Deus me mostrou uma pessoa aqui, deixa eu só achar ela. Vanessa. Tem uma irmã que está aqui conectada, se chama Vanessa. Na hora que ela entrou, Deus trouxe algo ao meu espírito. Deixa eu ver se ela ainda está aqui. Vanessa. Vanessa, se você me escuta bem, só coloque aí nos comentários que você está me escutando em nome de Jesus. Flávia, dor de cabeça, em nome de Jesus, toda dor agora desapareça. Eu te declaro livre agora em nome de Jesus. Flávia, vê se a dor aí continua. Pastora Delci Simone está com dengue. Pai, nós destruímos agora todo o vírus da dengue. Nós declaramos a força da tua filha, a imunidade da tua filha restaurada agora. O teu poder se apegando, Pai, em nome de Jesus. A Simone, nós declaramos restauração sobre o seu corpo. Vitalidade em nome de Jesus. A Flávia disse que a dor de cabeça dela passou. Amém, minha irmã. Deus te abençoe. Eu sinto o poder de Deus aqui. Meu braço não para de tremer. Cadê a moça? Vanessa, seguinte. Na hora que você entrou, eu vi a sua foto.
E o Senhor me trouxe algo no meu espírito. Eu via você parado em um lugar, era como se fosse uma estrada, e nessa estrada ela tinha 2 caminhos. E nesse caminho você tinha que tomar uma decisão. Só que eu via você parada e você olhava para um lado, você olhava para o outro, e você ficava ali indecisa para qual lado você iria seguir. E eu via o Senhor trazendo sobre você um tempo de decisão. Eu via Deus trazendo sobre você um tempo de tomada de decisão. E ao mesmo tempo que eu via você indecisa, começava a brotar dentro de você como se fosse um fogo do Espírito. E ele começava a arder o seu coração. E o Senhor falava assim, decida qual caminho você vai, porque o meu Espírito vai te acompanhar e vai aplainar todo o trajeto para que você possa se alinhar ao meu propósito. E eu via Deus trazendo isso sobre você. Eu via um manto sobre a sua vida. Ele era um manto azul. Eu vi um manto azul sobre a sua vida. E o azul, ele fala do profético. E ele também fala de cura. Amém? Aleluia. Elizabeth, nós liberamos cura sobre a Elizabeth agora. Nós declaramos livre de todo problema de diabetes. Em nome de Jesus. Em nome precioso de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Está aparecendo alguns convites aqui, eu não consigo voltar a tela. Aleluia. Você que necessita de uma cura, coloque aí. Eu sinto o poder de Deus aumentando aqui. Eu quero que você feche os seus olhos agora, nesse momento. Feche os seus olhos agora, nesse momento. Esqueça tudo ao seu redor. Esqueça tudo que está à sua volta. Apenas deseje o toque do Espírito Santo. Comece a falar para ele, Espírito Santo, eu te amo. Comece a declarar que você o ama. Que você deseja o toque dele. Te damos louvor, Jesus. Abra suas mãos aí onde você está agora. A ambiência do lugar que você está vai começar a ser mudado. Eu via no meu espírito como se anjos arrancassem roupas pesadas. É como se fosse uma capa muito pesada que estava sobre a vida de algumas pessoas. Só que essa capa estava paralisando essas pessoas de avançarem. Eram capas surradas, capas danificadas, e não conseguia mais protegê-las. E eu vi esses anjos arrancando isso e liberando uma nova capa. Você vai sentir algo sendo arrancado de cima de você, um peso. E você vai sentir algo te envolvendo aí agora. Pai, em nome de Jesus, teu Espírito tem liberdade de se movimentar aqui nesse lugar. O teu Espírito tem liberdade de se movimentar aqui nesse lugar. Te damos todo louvor, Jesus. Te damos todo louvor. Que as manifestações do Senhor comecem a se manifestar agora. Pai, toca os seus filhos agora com o teu poder. Envolve-os, Pai, com o teu manto agora, que todo peso, conforme o Senhor me mostrou em visão, comecem a ser arrancados agora. E que novos mantos sejam liberados sobre os teus filhos agora. Em nome de Jesus, toca-os, Pai, com sinais, para que eles creiam na mensagem, conforme a tua palavra diz, que o Senhor confirmava com sinais as mensagens, Pai. Em o nome precioso de Jesus. Em o nome de Jesus, Pai. Agora, toca-os com o teu poder. Toca-os com a tua presença, com a tua glória, como eles nunca foram tocados antes. Eu vejo Deus tocando no ouvido de uma pessoa. Eu via como se você começasse a perder sua audição. Se você está aqui, coloque aí nos comentários. Eu via Deus tocando no aparelho auditivo
de uma pessoa. E Deus está restaurando a sua audição agora. Receba efatá, ouvido abra-te, seja restaurado agora no precioso nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Eu não consigo voltar aqui para ver se tem algum pedido de cura, oração por cura. Aleluia, Jesus. Deixa eu ver só se... Agora eu vou conseguir. Deixa eu ver só se eu esqueci de orar por alguém. Aleluia. Aleluia. Te damos louvor, Jesus. Amém, pastora Fabiana. Fabiana, nunca acerto o nome. Eita glória. Glória. Alexandre, pode pegar a frente. Amém, amém. Meu Deus, é forte, viu, Feliz? O chamado da gente tem que tem que exercer mesmo o chamado do Senhor, né? Porque se você deixar o talento se enterrar, é forte isso, viu, pastor Caio? Pastora Alessandra, tem uma irmã, desculpa te cortar, é que abriu aqui de novo o chat para mim. Tem uma irmã que disse que está tentando participar da oração. Acho que a pastora Fabiana já respondeu lá. O nome dela? Quem mandou a mensagem foi a Ayla. Posso falar só uma coisa aqui rapidinho? Sim. Vocês me permitem? Ayla, na hora que eu vi a sua mensagem, eu vi Deus trazendo um novo tempo sobre você. Eu não sei que área você trabalha, mas eu via Deus trazendo um novo tempo sobre você. Eu via Deus ungindo as suas mãos. Eu via Deus colocando ferramentas espirituais. Eu via como se você estivesse usando um escudo e uma vestimenta de batalha, de guerra. Era como se fosse uma vestimenta de confronto, de ir para frente. E eu via Deus liberando anjos ao seu redor. E eu via essas ferramentas sendo colocadas às suas mãos. E essas ferramentas, elas brilhavam. E ao mesmo tempo que eu falo isso, eu via como se você estivesse num jardim. E toda vez que Deus me mostra jardim, Ele está apontando para despertar um nível de intimidade ainda maior. Eu via Deus te chamando para um jardim. E eu via você sendo conduzida pelos anjos do Senhor. Isso fala de um tempo de intimidade, onde vai ter um nível de interação da parte do Senhor. E quando aparecem os anjos, fala de um ambiente angelical, onde a glória de Deus vai começar a te envolver. E toda vez que os anjos aparecem, é porque aquele lugar, aquele ambiente, é um ambiente de santidade, tá? Então eu vi Deus ele trocando essas ferramentas das suas mãos. Eu vi uma nova unção sobre você. Eu vi esse novo tempo sobre você. Amém? Deus te abençoe. Amém, amém. Glória a Deus. Então, pastor Caio, é como você disse sobre o talento, né? Que nós temos aquele chamado, Senhor, queima mesmo no coração da gente. A gente quer sair, não é? Mas queima demais. Queima que a gente não consegue, de jeito nenhum, sair daquele foco, daquele chamado, né? Que é muito forte, né? Quantas vezes a gente mesmo a gente tendo a nossa vida secular, né? Mas mesmo assim é como se transportasse assim em nós todo o tempo, mesmo a gente no trabalho, aquilo ali flui, né? Aquele chamado flui em todo lugar que a gente vai. Então, como você disse, as pessoas às vezes, por isso que quando alguém vai ministrar, que é movido pelo poder do Senhor, a gente diz, mas as pessoas ficam glorificando, ficam adorando ele, mas não, é porque o homem de Deus não sabe o preço que ele passa, porque para a pessoa sair do seu conforto e viajar, ir para lá e para cá, fora
fora o que passamos no aeroporto, né? O voo cancela e o carro quebra, a gente sabe que a gente é uma batalha, né? Para a gente chegar no aeroporto, a pastora Fabiana sabe dessa batalha que ela já passou para chegar no aeroporto uma vez. Então, é mais ou menos isso. Então, para um homem de Deus se disponibilizar, porque ele tem o livre-arbítrio, ele pode dizer assim, eu tenho o chamado, mas isso, o preço é muito alto, eu não vou viajar, não vou fazer isso, eu não quero fazer isso, mas aí é o livre-arbítrio, né? Mas já pensou, se ele abraça isso, ele vai trazer uma felicidade, porque eu acho que quando a gente faz, o que nos faz feliz, que é estar no centro da vontade do Senhor, é poderoso demais. A gente não sabe, a gente vive aquilo, a gente é muito poderoso, é muita glória, é muito lindo que Deus faz, e Deus vai, quanto mais você vai entrando, mais Deus vai acrescentando, é como se Deus começasse a confiar mais em você, você passa mais confiança, e Deus vê que você está fazendo aquilo por amor a Ele, não é por interesse, não é por interesse, porque o sacrifício é muito grande, o preço é muito alto, né? O preço maior Jesus pagou por nós. Mas aqui na Terra, eu sei que é difícil chegar, né, aí avançar aquele chamado, né, a acontecer tudo aquilo. Ninguém sabe. Por isso que uma vez um homem de Deus disse assim, sabe, tem muitas pessoas que não compreendem que às vezes, quando termina um culto, uma coisa, as pessoas querem tirar foto, querem tirar não sei o quê, às vezes faz uma fila para tirar foto. Só Deus sabe, porque que ele já passou ali, porque o prazer, a vontade, o desejo de tirar foto, de interagir é grande, mas só Deus sabe. A vontade também que ele está, assim, de chegar em casa, tomar um banho e descansar, porque é forte o que ele passa, a batalha que passa para chegar onde ele vai ministrar, não é brinquedo, não. Não é, pastor? Você já passou algum manto assim para chegar? Dessa sessão de fotos aí, não. Não. Não, mas assim, para Tá você longe. chegar. Sim. Mas a gente enfrenta assim, essas batalhas. Porque assim, a preparação para quando você vai ministrar não começa um dia, 2 dias antes. Né? É o seu estilo de vida. Então, para que algo aconteça no ambiente, algo que Deus só vai revelar no ambiente aquilo que é gerado no secreto. Então, essas batalhas, esses confrontos, assim como eu citei a história de Davi, Davi foi preparado, capacitado por Deus aonde? Aonde ninguém viu. Onde ninguém Só que aí viu, chega um verdade. momento em que Deus vai colocar à prova, trazer à luz, né, como a Bíblia fala em Mateus 6,6, vai te recompensar publicamente no momento em que ele vai expor aquilo que ele estruturou dentro de você. Uma vez eu falando com Deus, o Senhor falou o seguinte, que os dons, a unção, o poder dele que está sobre as nossas, o nosso ministério é a resposta de Deus na vida de pessoas. Então, quando você passa a entender que aquilo que você carrega é a resposta de Deus na vida de pessoas, e você entende, como você citou, o maior preço foi Jesus. Agora, o preço que nós pagamos é para continuar sendo resposta de Deus na vida de pessoas. O Aleluia. maior preço que nós pagamos hoje é proteger e cuidar, zelar daquilo que o Senhor nos entregou. Porque você vai ver que quando você está tendo uma vida de fidelidade e obediência ao Senhor, Sim. automaticamente as coisas começam a fluir. Mesmo que você se encontre em tempo de batalha. Você vai ver que logo em seguida, como a pastora Fabiana disse no início, o refrigério vem. É impossível não vir. Por quê? Porque você está no lugar de propósito. Então, é como um avião. Você está lá embaixo, você se abastece, você se enche, você colocar dentro de você todo o peso, toda a carga, você sobe e vai até onde Deus te coloca, você libera sobre a vida de pessoas aquilo que Ele acrescentou, abastece de novo,
sobe, libera. Então, a nossa vida, não só como ministro, mas como filho de Deus, é entender isso. Que aquilo que ele tem acrescentado dentro de nós, existe alguém que vai ser respondido por isso, por aquilo que ele acrescentou em nós. Então, assim, essa parte de aeroporto, já passei muito por isso daí, ao ponto de perder voo. Meu Deus. Né? Eu estava no interior de Minas, era a primeira vez que eu ia. O irmão falou bem assim, não, fica tranquilo, o aeroporto é 10 minutos daqui. Eu falei, não, então tá bom, né? Só pular o muro da sua casa já tá no aeroporto. E ó, dá-lhe conversa aí, eu falando, irmão, tá na hora. Porque eu tenho uma coisa, eu gosto sempre de buscar chegar antes, já para não me atrasar. Quando chegamos lá, o que aconteceu? O voo já tinha ido embora. Eu falei, Jesus amado. Então a gente passa por isso e tem coisas que acontecem, fogem do nosso controle e no final Deus é glorificado. Eu lembro uma vez que eu estava voltando de uma ministração em outra cidade e eu simplesmente perdi o ônibus, porque o irmão que me convidou perdeu o horário e tudo, e eu perdi o ônibus. Eu falei, Deus, o que eu vou fazer aqui agora? O irmão me deixou e foi embora. Vou fazer o quê? E eu lembro que tinha algumas pessoas que estavam enfermas naquele lugar. Falei, pronto, vou colocar em prática aquilo que o Senhor me deu. E comecei a ministrar sobre a vida daquelas pessoas. Fui conversando, fui orando. E no final, ainda orei pelo parente do rapaz, do senhorzinho que estava lá, que ainda estava enfermo. Então eu entendi que, por mais que a situação tivesse tido uma mudança ali, o propósito não poderia parar. Era igual Paulo e o discípulo está indo à casa de oração, eles estavam indo adorar ao Senhor, eles estavam indo orar. No meio do caminho, algo mudou. Mas o propósito que estava dentro deles, não. Então, por mais que as circunstâncias ao nosso redor não seja favorável ou não esteja, o que não pode mudar dentro de nós é o propósito. Isso precisa ser latente. Isso precisa estar ligado na nossa identidade. Se você entender quem você é, você identifica o propósito que Deus colocou dentro de você. Amém. Sabe, pastor Caio, eu percebi que no início, você sabe que o seu ministério eu acompanho desde o início, né? Então, eu me lembro que você era muito usado, Deus continua lhe usando também dessa forma, mas era o que queimava em você era para orar por cura. Mas eu vejo que Deus agora, ou ele acrescentou, ou o propósito dele é que você seja usado no profético. O que às vezes a gente quer uma coisa, mas Deus diz, olha, não é aqui não, é assim como eu quero. Então, o que aconteceu? No começo do meu ministério, quando eu comecei a operar em cura, eu tinha recebido a unção profética, né? Tinha sido ungido a profeta. Só que eu não tinha maturidade para me movimentar naquela unção. Então, quando começou a chegar um monte de gente pedindo oração, revela isso, revela aquilo, eu falei, Jesus, eu não aguento isso daqui não. Eu não quero esse chamado. Eu vou focar somente em cura. E eu comecei a mergulhar aí, foram cerca do que 10, 11 anos só sobre cura. Então, ensino, treinamento, ministração, curas, né, diversos tipos de cura. E quando foi, tá aqui o pastor Jonatas Lobo, caminha comigo, e quando foi no final, no começo do ano passado, eu falei, eu acho que eu vou intencionar para cura de novo. Passou nem 5 minutos, Deus usou o meu mentor e falou bem assim, Deus está falando que é um tempo de você entrar no profético. Você vai assumir aquilo que você rejeitou lá atrás. Eu falei, Jesus, como assim? E ele falou, ele deu prazo. Nessa data, a partir desse dia, você vai começar a entrar. Eu falei, mas eu só sei isso aqui do profético. Eu dediquei minha vida toda para o ministério de cura. E aí ele falou, agora é o tempo em que você vai conhecer o profético como você nunca conheceu antes. Deu tempo certinho, o Senhor começou a trazer confirmação, começou a direcionar. E a primeira área que Deus começou a destravar dentro do profético foi sonhos e visões. Eu já tinha experiências, mas Deus começou a trazer, né, a gente até fez uma imersão sobre sonhos, buscando trazer de fato o que são os sonhos, os tipos de sonhos, baseado em Joel capítulo 2, versículo de número 28. Porque tanto a profecia como as visões e sonhos
é um dos meios em que Deus fala com a gente. Jó capítulo 33, versículo 14, a Bíblia diz assim: uma hora Deus fala de um jeito, outra hora Deus fala de outro, mas o homem não se atenta ao falar de Deus. O que significa? Deus está falando, mas o homem não se atenta. Aí ele diz: em sonhos e em visões noturnas, Deus fala ao homem. Então Deus continua falando através dos sonhos. Os sonhos, eles são alertas de Deus para algo que ainda vai acontecer. Eu tenho uma discípula que um dia ela veio pedir um conselho para mim, e Deus falou para mim assim: pergunte para ela os sonhos que ela teve. E ela contou os sonhos. Eu falei: os seus sonhos já revelam o que você vai passar, o que você vai fazer e o que você vai viver. Então, muitas das vezes, Deus fala conosco dentro da realidade do sonho. Só que a nossa mentalidade ocidental nos faz o quê? Ignorar a comunicação de Deus dentro dos sonhos. Então, Deus começou a ministrar ao meu espírito acerca dos sonhos, acerca das visões, acerca da profecia, acerca da movimentação profética, né? Então, o Senhor até me deu um tempo, durante os próximos tantos anos, eu quero que você mergulhe mais intenso do que você um dia mergulhou sobre cura, mas agora voltado para o profético. E se você parar para observar, todas as movimentações do Espírito de Deus estão ligadas ao profético. Se a gente parar para estudar o maior avivamento de cura que já existiu, não foi estabelecido por um evangelista. Não foi estabelecido por um pastor, pelo mestre, por um apóstolo. Foi estabelecido por um profeta. Porque o profético, ele prepara o caminho para que a manifestação do Espírito e a manifestação do Senhor seja revelada. Você vai ver que os profetas habilitavam os caminhos para que os sinais viessem. Você vai ver que no início da igreja tinha os apóstolos e tinha os profetas. Porque enquanto um estabelece, o outro traz a sensibilidade para que o povo seja habilitado nos sentidos espirituais, a movimentação do Espírito e assim por diante. Então o Senhor, no ano passado, no começo do ano passado, o Senhor me deu essa direção. E aí, a partir desses dias, às vezes eu olho assim e falo: Senhor, deixa eu voltar a falar só sobre cura. Já é mais fácil. Não, fique no profético. Mas eu confesso para você, quando eu comecei a olhar para o profético, falei: Deus, mas o profético é uma coisa que todo mundo fala, todo mundo diz. Eu vou ser mais um falando. Mas quando eu comecei a mergulhar, eu comecei a descobrir coisas acerca do profético, que eu falei: meu Deus, isso existe. Isso é real. E aí você começa a discernir o que é genuíno, o que não é, o que é o Espírito de Deus, o que é espíritos enganadores. Então você começa a ter um discernimento. Por isso que eu gosto muito da passagem de Hebreus, que fala que os nossos sentidos são treinados, habilitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, quando a gente treina os nossos sentidos espirituais, que deveria ser algo normal para a gente, nasceu de novo, nós começamos a perceber toda a movimentação, tanto da parte do Senhor, como da parte das trevas. Então, o profético, ele vai primeiro habilitar os seus sentidos. Principalmente a sua audição, porque a Bíblia diz que as ovelhas são guiadas, elas identificam a voz do seu pastor. Então, a primeira coisa que é habilitada é o quê? É a audição. Depois o Senhor habilita a sua visão. E toda a base do profético está dentro de 4 coisas: edificar, consolar, encorajar. E o que movimenta tudo? O amor. Então o profético vai fazer com que o amor estabeleça tanto o edificar, o encorajar e o consolar. E você vai ver que todos os dons espirituais estão baseados nessas 3 bases. Você vai ver o discernimento de espírito. Você vai ver profecia, palavra, todos. Se você colocar em categoria, você vai perceber que eles edificam, eles consolam, eles encorajam. Então é uma parte, o profético sobrenatural, sensacional. Se você ama o profético, eu te dou uma dica: mergulhe. Porque Deus vai surpreender você de forma sobrenatural. Tem muita coisa em Deus. É muito, muito poderoso. Você vê que coisa em Deus. A palavra profética, né? É vida, né? Você vê que os ossos, quando ele lançou a palavra profética, os ossos
tiveram vida, né? Criaram tudo, o músculo, quer dizer, o profético é vida, né? É você falar e acontecer. Um profeta que Deus levantou, ele o vale dos ossos secos, sim. Deus, é como se Deus estivesse falando através de sua boca, olha, é assim, e Deus assina embaixo, porque Deus quer usar mesmo as pessoas precisam se disponibilizar mais ao Senhor, seguir o que o Senhor, alinhar o Espírito com o seu Espírito com o Espírito Santo, para as coisas acontecerem e avançarem. Em nome de Jesus, ele tá, como diz o pastor Fabiano, tem muitos como é que ele disse? Está faltando uns ceifeiros, né, pastor Fabiano, que você estava falando aquele dia, mas é verdade, pastor. As pessoas agora, né? Falta mais ceifeiro. A obra é grande. A ceifa é grande, mas só falta o ceifeiro. Exatamente, isso mesmo. Falta mesmo, porque as pessoas não querem assumir o que Deus tem para a vida deles, né? E é isso aí. Então, pastor, me fale, pastor Caio, você tem livros que você escreveu? Eu tenho e-books, eu tenho bastante e-books que a gente fez. E-books online, assim, de áudio, Não, eles não são em áudio. Espera aí que eu vou te mostrar uns aqui. Fale porque, sobre assim, esse encontro aí, que a pastora Fabiana está colocando aqui. Vamos lá, isso daí é a nossa conferência Despertar das Águias. Deus nos deu, no ano passado, para esse ano, um movimento chamado Despertar das Águias. É um movimento profético. Até a camiseta que eu estou usando aqui é dele. O foco é trazer um discipulado profético, tanto no ensino como na prática. Então, ali, no Despertar das Águias, a gente fala sobre unção, sobre dons, como ouvir a voz de Deus foi o primeiro módulo nosso. Vamos falar sobre o Ministério dos Anjos e assim por diante. E aí a gente está realizando essa conferência na Igreja Quadrangular, lá no interior de São Paulo, em Dracena, que fica ali perto de Presidente Prudente, né, São José do Rio Preto. Então a gente vai estar lá 3 dias, ministrando uma conferência profética, voltada inteiramente para o profético. Aí no domingo, no dia 21, vai acontecer a nossa escola de cura. Então, qual que é o foco da conferência Despertar das Águias? É despertar você para que você possa entender que você é a resposta de Deus na vida de pessoas. Às vezes a gente faz a seguinte pergunta e oração para Deus, pastor, que um dia eu já fiz também. Deus, não tem ninguém aqui que me ensine, não tem ninguém aqui que me ajude, estou sozinho, me mostra. Então essa, como eu disse lá para o pessoal, eu falei assim, esse é o momento de você se tornar a resposta da oração que um dia você fez para Deus. Se aí não tem alguém que flua, você vai ser capacitado para fluir e você vai ser resposta de Deus aonde você está. Então, o despertar das águias é isso. É despertar filhos do Senhor para fluírem profeticamente. Porque existe uma coisa. Não são todos profetas, mas todos os filhos do Senhor são proféticos. Então, todos podem operar dentro do profético. Não são todos profetas, mas todos podem operar profeticamente. Então, as nossas conferências são voltadas a isso, não em despertar profetas, mas em despertar filhos do Senhor para atuarem profeticamente. É claro que vai ter profetas ali no meio, vai ter ensinos voltados para profetas e assim por diante. Esse banner que a senhora colocou aí agora, ele é do 3º módulo do Despertar das Águias, né? Acontece de forma online, uma vez por semana as aulas, e aí a gente vai estar iniciando no dia 8 um módulo sobre os dons espirituais, 100% online. Existe uma das aulas, dependendo dos módulos, que a gente faz aula prática. Então, a gente faz a ministração pelo Google Meet e a gente incentiva os nossos irmãos a ministrarem uns nos outros, colocarem em prática. Porque não adianta a gente receber de Deus e não saber como manejar aquilo que Deus nos confiou. Senão não gera vida. Então, a gente tem esse formato tanto de ensino, como de colocar em prática aquilo que Deus colocou nas nossas mãos.
Dia 4. Dia 4 é hoje, aleluia. Hoje à noite a gente vai estar fazendo uma live com o pastor Jonatas Lobo, no meu canal do YouTube, onde nós vamos falar também sobre mantos e operações proféticas. É como se fosse um esquenta para a conferência de abril. Vai ser às 22 horas, o horário do Brasil. Eu vi ali uma palavra profética da pastora Márcia e eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo. Então, pastor, a igreja de vocês é aonde? Qual local, assim, qual endereço para as pessoas que estão aqui, que vão assistir, que podem estar por perto e queiram participar das suas ministrações? Seria onde essa igreja? Aonde é? Física, da conferência? Vocês não têm um encontro físico? A gente tem um ministério aqui em Valparaíso de Goiás. É coladinho em Brasília. Colado em Brasília. É a comunidade apostólica Restaurando a Fé. Então, a gente tem a nossa igreja local, a gente congrega, estamos debaixo de uma cobertura, e ali a gente coloca em prática aquilo que Deus nos deu. Normalmente, nas quartas-feiras, que é um culto que eu deixo separado para a parte de ensino, para a parte de treinamento, onde a gente dá alguns seminários, mas fica aqui em Valparaíso de Goiás, próximo a Brasília. Então, se alguém for de Brasília ou da região aqui das cidades próximas, é só entrar em contato com a gente que a gente passa aqui a localização. O pessoal quer adquirir seu e-book, Glória. Como faz para adquirir? Eles entram em contato com você no Instagram? Como é que seria? Espera aí que eu acho que vai fazer um barulhinho aqui. Deixa eu só arrumar aqui. Pronto. Eu tenho... Você pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp ou pelo nosso Instagram, né? Os e-books que eu tenho aqui, alguns eu ainda não liberei para quem quiser adquirir, mas eu posso mostrar os que eu tenho aqui impressos, que eu sempre imprimo. Fica à vontade aí. Porque quase de mês em mês a gente tem que atualizar. Eu tenho esse daqui, chamado 7 Passos para Fluir na Unção. Nós temos ele tanto em português como em espanhol. Esse daqui foi o primeiro acerca do profético, que eu acho que não deu nem 1 mês, 2 meses que Deus mandou falar sobre o profético mergulhar que a gente escreveu. Os 3 níveis do profético. Então aqui a gente fala sobre ativando o profético, reconhecendo o profético, liderando no ministério profético, a introdução no ministério profético. Esse daqui é voltado para o profético. Aí nós temos sobre dons espirituais, que é uma apostila que a gente tem, que a gente utiliza nos nossos treinamentos de escola. Temos também a apostila unção. Alguns são e-books, Outros são apostilas que a gente utiliza nos treinamentos. Temos essa daqui, que é o que mais o pessoal procura, Curas e Milagres. Então, nosso treinamento se baseia nela. E nós temos a outra que não está aqui comigo agora. Então, nós temos o nível 2, e nós temos um que nós lançamos recentemente, que é o manto profético. E sobre sonhos, nós temos dois materiais também. Tanto sonhos como interpretação. Eu acredito que seja, a princípio, só isso. Pastor Caio, tem uma pessoa aqui, a irmã Maria Lúcia Monteiro, ela está pedindo oração pelas pernas, varizes, não está circulando sangue. Ela está nos comentários, tá, né? Isso. Irmã Maria, está doendo agora? Me responde aí, se dói. Te damos louvor, Jesus. Enquanto ela responde, vou liberar a cura sobre ela. Pai, em nome de Jesus, eu libero cura agora sobre a vida da irmã Maria. Toda circulação agora. Pai, eu libero o teu poder curador sobre ela. Toda circulação receba a Zoe, a vida de Deus agora. E todas as dores, todos os movimentos
sejam restaurados sem dores, e as dores dissipadas em o nome de Jesus. Eu declaro a circulação fluindo perfeitamente em nome de Jesus. Vejam como é que está, se está doendo, se você consegue fazer algum movimento e ainda sente dor. Estamos em nome de Jesus. Irmã Maria, você ainda sente dor? Posso abrir o áudio? Pode. Oi, shalom para todos vocês. Estou aqui na cozinha fazendo uma janta. Então, estou vendo a minha amiga Vera aí. Oi, Vera, nós somos amigas. E hoje ela mandou o convite, já faz bastante quinta-feira que eu não estou entrando no culto online aqui para nós, aqui em Minas Gerais. Até estou vendo aí ele falando, eu estou bem pertinho dele aqui. Eu moro em Paracatu, Minas Gerais, só que eu moro em fazenda. O que vem acontecendo comigo? Eu peguei um peso há um mês atrás, uns 23 quilos, e uma das minhas varizes, uma varize interna de gravidez, ela veio a estourar entre o meu joelho e a barriga da perna. Eu corri, fui logo procurar, né, um médico vascular. Ele passou para mim um remédio para circulação e uma meia. E hoje à tarde eu estava com a meia, na hora que a Vera falou, vai hoje, eu quero ver você ali no culto, eu vejo você desanimada, a dor não passa, o médico fala isso, você põe isso na cabeça, e ele disse que eu tenho que fazer uma cirurgia. Não é o medo de fazer a cirurgia, é a demora, porque eu vou ter que fazer cirurgia pelo SUS, então eu quero que Deus venha me tocar com a minha unção e a minha fé. A Vera me conhece, vocês estão vendo ali, as pastoras, e eu quero que Deus faça uma obra. Se for perdão, quando você começou a ministrar, eu arrepiei, minha mão encheu assim, sabe? Parece um óleo, um pó. Se for alguém que me pediu uma oferta, porque o que veio no meu coração, quando aconteceu tudo isso comigo, eu tenho 3 filhos, eu nunca tive varizes para ter uma enfermidade. Alguém me pediu uma quantia. E isso pesa no meu coração de eu não ter ofertado para essa pessoa, sabe? É uma pessoa na família. E a partir disso eu só estou gastando e arrastando a perna, sabe? Gastando, preocupada, não durmo, eu não tenho mais sossego. Não sei se uma coisa tem a ver com a outra. Mas Deus tem me mostrado que eu também ajo no profético em sonho. É isso. A dor da senhora ainda continua? Ela queima, ela é como assim, se uma vareta andasse dentro das minhas veias, na barriga da perna. Mas depois da oração mudou alguma coisa ou continuou da mesma forma? Parou, porque quando eu movimento, ela ia ali para a canela, ela é como se fosse correntes ou corda. Eu falo isso para minha família, eles falam que eu estou ficando doida. Eles falam que eu estou doida. Eles não acreditam em mim. Ah, mas tem medo, tá tomando o remédio para circular o sangue, mas não para de... Ninguém acredita. Eu estou assim, eu converso muito com a Vera. Eu falo, Vera, mas como é que pode um negócio desse comigo, né? E não quero chegar à mesa de cirurgia de jeito nenhum, porque eu não vejo necessidade nisso. Só mais uma pergunta. Ela incha? Incha. Ela fez um nó aqui no meu joelho. Tá. Mas eu nunca tive A senhora vai fazer o seguinte agora. A senhora está perto da pia? Eu estou encostada num balcão, que eu tenho uma cozinha aqui, eu estou encostada. Se a senhora puder molhar a mão com água e colocar na região onde está afetado, aí a senhora me avisa aí. Tá, vou fazer isso agora. Estou indo fazer. Estou bem perto. Né? Sim, fiz isso agora. Tá ok. Só receba. Pai, em nome de Jesus, eu declaro a tua filha livre agora. Todo mal, todo espírito de enfermidade, eu te destruo agora no precioso nome de Jesus
Eu declaro inchaços cessados, não voltarão mais. Eu declaro a circulação, as veias, a perna totalmente restaurada agora. Eu a declaro livre, eu abençoo as suas pernas, eu abençoo as suas veias circulatórias, eu abençoo o seu corpo em nome de Jesus, eu libero Zoe, a vida de Deus sobre você, e eu te declaro Amém. curada Amém. em Eu nome recebo. de Jesus. E eu Amém. recebo. Que o fogo do Amém. Espírito toque aí nas suas pernas agora. Depois a senhora vai sentir como se estivesse gelando, tá? É o Tá. Espírito do Senhor tocando. Amém? Sim. Tá bom. Amém. Oh, glória a Deus. Irmã Maria, depois a senhora conta o seu testemunho que o Senhor fez. Na próxima live, a senhora pode estar nos testificando dessa cura. Então, pastor Alexandre, vamos estar encerrando o nosso culto? Quem é que vai vir semana que vem? Sim, vou pedir o pastor Caio para fazer uma oração. Encerrando. Olha, eu vou me aproveitar hoje, pastor Caio. Pastor Caio, olha, antes de orar, né, mas eu quero dizer que eu tenho um amor de Cristo muito, muito grande por você, né, eu acompanho você há muito tempo, e eu fiquei muito feliz de você ter aceito o nosso convite, né, vejo como Deus, o que Deus fez na sua vida foi tremendo, né? E assim, a gente nunca sabe, a gente pensa que Deus nunca vai fazer o quão grande Ele está fazendo, né? Mas foi muito poderoso, Deus é poderoso e Ele vai fazer muito mais na sua vida. E eu tenho certeza, e eu creio que a viagem para a Europa já tá agendada pelo Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Quem sabe em São Paulo? Eu estou agora no Brasil, mas quem sabe, né? Passar por São Paulo, eita glória, quem sabe? Amém. À vontade. Eu não sei o que vai acontecer na minha vida, mas sei que estarei, quando eu estiver aqui, eu estou aqui bebendo todas do céu. É isso? Então, pastora Fabiana. Semana que vem está conosco a pastora Gabriela. Vai estar no nosso culto online, trazendo a palavra do Senhor para vocês, para nós, né, que também recebo. Deixa eu passar aqui o flyer dela. Pastora Gabriela, então está lá nos Estados Unidos. Então, semana que vem, novamente, nesse mesmo horário, neste mesmo canal, às 22h30 na Alemanha, 15h30 no Brasil. Então, já estou na expectativa de encontrar todos vocês. Amém. Pastora Fabiana, vamos ouvir a oração do pastor Caio aí. Eu quero que ele ore ainda. Primeiro que agradecer a Deus, né, que por ele ter aceito, agradecer em nome de Jesus, que Deus abençoe ele tremendamente, Pai. Em nome de Jesus, a família dele, o ministério dele, Pai, em nome de Jesus, muita gratidão, Senhor. Que a tua presença, Senhor, acompanhe ele por onde ele estiver, Senhor. Pai, em nome de Jesus, libera, Senhor Jesus, milagres criativos na vida dele, Senhor Jesus. Milagres de cura, Senhor Jesus. É unção criativa, Senhor, que o Senhor tem, Pai. Libera sobre a vida dele, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que ele venha ser mais e mais usado, em nome de Jesus Cristo. Tudo para a glória do Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Muita gratidão, Senhor, e pela vida do pastor Caio. Eu louvo a Deus pela vida dele, em nome de Jesus. Amém. Pode orar, pastor Caio. Amém. Tenda suas mãos. Aleluia. Peça para que o Espírito Santo te toque mais um pouco. Basta uma palavra, basta um toque dele, e ele pode mudar tudo na sua vida. Pai, nós te damos graças por esse tempo, pela tua unção, pela tua presença. Pai, te damos todo louvor por aquilo que o Senhor já fez, por aquilo que o Senhor está fazendo e por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Pai, te dou graças pela vida de cada um aqui, Senhor. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor libere uma medida de poder sobre a vida de cada um deles. Pai, em nome de Jesus, uma unção de rompimento, uma unção de aceleramento.
Pai, que tudo aquilo que estava travado, bloqueado, que não estava avançando ou fluindo, seja dissipado agora, Pai, em nome de Jesus. Que o manto profético se estenda a cada um deles, Pai. E que eles possam andar a partir de agora debaixo de uma nova dimensão do Senhor, debaixo de uma nova realidade. Que eles sejam envolvidos pelo manto do Teu Espírito. E que os sentidos espirituais de cada um deles, Pai, sejam habilitados de uma forma intensa. Pai, em nome de Jesus, que sinais, prodígios e maravilhas se manifestem na vida dos seus filhos. Pai, obrigado, Pai, porque eu vejo finanças sendo liberadas aqui. Eu vejo Deus destravando finanças na vida de algumas pessoas aqui. É um tempo de rompimento financeiro sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Anderson, eu vi um anjo do seu lado, desde o momento que você ligou a câmera. Amém. E eu vi o poder de Deus descendo sobre a sua perna direita. Amém. E eu vi ela se apegando à sua perna. Eu não sei se você sente alguma dor na perna, algo do gênero, mas eu vi esse anjo do seu lado e eu vi o poder de Deus se apegando à sua perna direita. Tá? Amém. Amém. Deus abençoe. Quero agradecer a pastora Alexandra pelo convite, a pastora Fabiana, a profetisa Eliane, que esteve abrindo aqui, convite de cada um, Deus abençoe. Vi bastante gente aqui que eu conheço, né? O Anderson, a Vera, tem o pessoal dos nossos alunos, os nossos discípulos. Deus abençoe a vida de vocês, que o Pai possa fazê-los crescer, avançar, prosperar no precioso nome de Jesus. Gratidão. Amém. Amém. Das ist das Schöne am Pastora Fabiana, ninguém quer saber de alemão aqui não, viu? A pastora Fabiana saiu. Então, meus irmãos, Deus abençoe todos. Olha, ela foi embora com alguém arrebatou ela lá. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Que a bênção e a consolação do Espírito Santo esteja na casa de cada um, sobre a vida de vocês, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho. Em nome de Jesus, que novidades boas venham acontecer na vida de vocês, em nome de Jesus Cristo. A graça do Senhor esteja sobre vocês, a misericórdia do Senhor acompanhe vocês. Amém? Que Deus abençoe até quinta-feira, se Deus permitir. Amém? Amém. Receba em nome de Jesus. Ficam na paz.